Olá pessoal da Atenção Básica, eu sou a doutora Natasha Crepaldi, sou médica dermatologista e vou tentar ajudar vocês nessa parte de teleconsultoria em dermatologia. Então, iniciando, eu quero dar uma introdução nessa parte do que vocês podem tratar na atenção primária e o principalmente no início eu vou auxiliando nessas doenças nessas dermatoses mais comuns. Então, na atenção primária, o que costuma chegar mais e de fácil resolução são as micoses superficiais em geral, como a pitiríase versicolor, as tinhas, as onicomicoses, as cândidas. Então, a pitiríase versicolor é aquele pano branco, a gente pode fazer um protocolo de atendimento, se tiver dificuldade no diagnóstico eu ajudo, mas pode ser resolvido a nível primário mesmo. As tinhas, que são as impinges, as micoses de unha, as candidíases, tanto de unha quanto as de pele, a dermatite seborreica, vulga caspa, as alergias simples e urticárias podem ser resolvidas, as infecções cutâneas bacterianas, como os impetigos, as furunculoses, as formas mais leves de acne, as formas simples de queda de cabelo, uma investigação inicial, aquelas dermatoses pré-cancerosas em que uma orientação, uma medicação pode resolver, a dermatite atópica, que é muito comum em crianças e às vezes só correções dos hábitos são resolutivas, as dermatites de contato, que pra gente é mais fácil dar um guia, as pediculoses, escabioses, larva migrans, miíase, então essas dermatozoonoses que são comuns, principalmente em crianças, idosos, são de resolução simples. O diagnóstico da hanseníase, sempre pensar nisso. Os herpes simples e zoster, as formas leves de psoríase e algumas viroses são patologias que a gente pode resolver de forma simples e com uma ajuda, não precisa encaminhar o paciente. Então, para isso, a gente vai ter um formulário que vai ser anexado em toda a teleconsultoria de dermatologia, que a gente precisa de alguns dados para ajudar na imagem. Então, quais são esses dados? Então, nessa ficha, a gente vai colocar o nome, a data de nascimento ou idade do paciente, o sexo, o estado civil, a profissão na dermatologia é muito importante, porque tem várias doenças ocupacionais ou relacionadas ao sol, a maneira como essa pessoa trabalha, e a procedência e a naturalidade da pessoa, aquela pessoa de pele mais clara, que de uma procedência, às vezes do sul, que vai para o sol, a gente pensa em algumas coisas, né? Quando a gente fala em pele, às vezes a gente não consegue identificar ou não tem muita facilidade. Então, essa imagem dos tipos de pele ajuda a gente nesse sentido. Então, aqui o espectro de cores de pele, né? E é uma ajudinha na classificação dessa pele. Então, o que a gente usa, que é a linguagem dermatológica, são os tipos de pele classificados pelo Fitzpatrick. E consiste nessa tabelinha, em que o fototipo 1 é uma cor branco pálida, que não se bronzeia, mas queima facilmente com o sol. O fototipo 2, que é uma cor branca, mas uma cor branca que dificilmente se bronzeia e que queima fácil também. O fototipo 3 é aquele branco, mas que se bronzeia e que pode se queimar inicialmente. O fototipo 4 é um fototipo castanho claro, que bronzeia-se facilmente, mas dificilmente se queima. O fototipo 5 é aquele castanho que não se queima e que se bronzeia. E o fototipo 6 são os negros, que escurecem mais, mas não se queimam. Quanto às hipóteses diagnósticas, eu queria que tivesse pelo menos uma tentativa de classificar em grandes grupos, né? Então, nós colocamos acne, alopécias, que são as quedas de cabelo, câncer de pele, a suspeita de não melanoma, quando sugere um vaso celular ou um espino celular,
e o melanoma em viral, em eczema, que são as alergias, dermatite atópica, dermatite de contato, a dermatite seborreica, hanseníase suspeita, leishmaniose, micoses, pruridos, urticárias, psoríases, discromias, que são as manchas claras ou escuras, suspeitas de doença infecciosa ou de outras dermatoses. Essa parte, se a pessoa, o médico aí não tiver aquela certeza ou tiver difícil, não tem problema. Essa parte então é importante, mas não é essencial. A descrição do quadro clínico aqui sim é importante, é essencial, o tempo de evolução dessa lesão de pele, a localização dela, onde iniciou e para onde disseminou, então essa cronologia das lesões. A descrição dessa lesão, eu acredito que com o tempo a gente vai melhorar, vai descrever melhor uma lesão de pele, mas no início, assim, tentar descrever é uma mancha, é uma placa, é um nódulo, tem secreção, não tem, tem crosta, não tem. Então, assim, tentar dar um direcionamento dessa lesão de pele. Isso ajuda muito o dermatologista. Os sintomas associados, então, se coça, se não coça, se dói, se não dói, se perdeu totalmente a sensibilidade térmica, dolorosa, às vezes é uma lesão de pele que engrossou, que tem uma crosta, aí tem uma perda de sensibilidade mesmo. Então, assim, tentar direcionar. E outros sinais e sintomas que o médico consiga identificar. Então, se tem febre, se dói uma junta, se tem uma úlcera oral, se tem um linfonodo e outras características que o médico acha importante colocar. Nós sugerimos também uma marcação na topografia corporal que as lesões ou a lesão acomete, que às vezes a foto a gente não consegue identificar certinho o local onde a lesão tá localizada. Então, marcar um xizinho, uma bolinha na região do corpo ou do rosto em que essa lesão está localizada nessas fotinhos. Colocar também os exames prévios, então se tiver alguma biópsia, se tiver algum exame laboratorial, se tiver algum exame de imagem que possa ajudar, ou que não possa, ou que não identificou essa ajuda, mas que talvez para a gente seja útil, então sempre colocar se tiver algum exame prévio, de preferência recente. E outras informações, como fatores relacionados à piora, fatores relacionados à melhora, os tratamentos prévios já realizados, tanto tópicos quanto sistêmicos, porque geralmente os corticoides, eles mudam muito a característica da lesão, eles tiram o processo inflamatório, mas não necessariamente tratam a etiologia, se ela for infecciosa. Então, esse tratamento prévio é importante ser relatado e até quando foi usado. Então, é diferente um remédio que foi usado e foi suspendido há 15 dias ou usado até ontem, por exemplo. Então, é importante essa cronologia desse tratamento. Se tem algum prejuízo funcional para esse paciente, se ele não está trabalhando por isso, se ele não está conseguindo trabalhar, se ele tem vergonha. Então, isso é importante para a gente definir a agressividade, qual o tratamento vai ser feito. E a história pessoal prévia. Se ele tem ou teve algum câncer de pele, se ele tem ou teve alguma alergia, isso ajuda a gente a contextualizar a lesão de pele. Importante também os fatores de risco para câncer de pele, então saber se tem mais de 50 pintas, ou a gente chama de nevos melanocíticos, se já teve episódio prévio de queimadura solar, ou se tem história de imunossupressão, os transplantados, os usuários de imunossupressores. Então, assim, naqueles casos em que a suspeita é câncer de pele, ou que o médico da atenção acha que pode ser um câncer de pele, super importante fazer essa história dos fatores de risco do câncer. Se já teve alguma reação cutânea prévia a algum medicamento, também é importante saber, tanto para a gente pensar numa farmacodermia, numa lesão causada por medicação,
quanto para sugestão do tratamento, para a gente saber mais ou menos, se for passar uma medicação que é alergênica, saber o que esse paciente tem alergia ou já teve. E outras comorbidades e medicações em uso, porque muitas doenças são mais comuns em pacientes diabéticos, em idosos, em hipertensos, então é sempre importante em todas as especialidades saber essa história associada. E a partir daí nós vamos para o registro fotográfico. Então o registro fotográfico não tem muito mistério. A gente vai fazer um protocolo para poder padronizar essa fotografia, né, onde vai ter primeiro uma foto panorâmica. Então uma foto sem zoom do corpo todo, para a gente poder ver o paciente, como ele é, estatura, estado geral. E isso vai constar de 4 fotos, se possível. Então, frente, costa, rosto e a região da lesão. Entende-se, então, por região da lesão a cabeça, ou o tronco anterior ou posterior, braços ou pernas. Então, evitar sempre isso para qualquer foto médica, evitar incluir imagens nas margens, na lateral da lesão, que não façam parte do corpo. Então, sempre procurar uma parede lisa, se for possível, em que não tenha muita poluição visual para essa foto ficar mais clara. De preferência com a luz batendo de frente. A foto de aproximação com régua, então a gente vai pegar a lesão de pele, a máquina mais uma vez sem o zoom, então de preferência aproximar a máquina, uns 30 centímetros da lesão de interesse, posicionar a régua próxima à lesão, de preferência encostada na pele, e ao lado da lesão de maior diâmetro, principalmente para as pintas, para os nevos e para o câncer de pele, isso é muito importante. E a partir daí tirar a foto, de preferência com a luz de frente para a lesão. E é importante também que esse paciente assine esse termo de consentimento de que ele autoriza que essas fotos sejam enviadas pela internet. Isso é uma segurança para nós e para vocês. E a partir daí o fluxo do processo de solicitação. Então, o paciente que procura a unidade para consulta e o médico identifica essa lesão duvidosa, marca a lesão, registra os dados clínicos e a enfermagem vai proceder ao registro fotográfico, de preferência naquela hora, né, para ser enviado pela teleconsultoria para a plataforma do Telesaúde. É importante que na caixa de texto faça a solicitação da teleconsultoria com no início a palavra dermatologia, para poder ser encaminhado corretamente, que anexe as fotos, a ficha de dados clínicos com o termo de consentimento para posterior análise. Se precisar de mais informações, o núcleo está à disposição.